Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de dezembro de 2014, é um sábado. O verbete de número 3.249, ele tem 4 páginas, 45 logias e 12 máximos. O tema, perspicácia estratégica, e foi elaborado segundo a especialidade autopesquisologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Raquel Lília Fernandes. Raquel Lília Fernandes Jesus, ela é brasileira, natural de São Paulo, capital, e ela é graduada em análise e desenvolvimento de sistemas. A perspicácia estratégica é a capacidade de agudeza e sagacidade de a consim, homem ou mulher, direcionar ou dividir a atenção na percepção e para a percepção dos detalhes, nuances e sutilezas, associando ideias e esquemas em situações inesperadas ou não, enquanto mecanismo de tomada de decisão ou construção de novos conceitos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da concentração mental, a autopensenização crítica, a desordem pensênica, os pensenes criativos, a autopensenização criativa, o predomínio da lógica na pensenização, a versatilidade pensênica. Na fatologia, a visão técnica, a percepção detalhista, a observação minuciosa, o pragmatismo, a evitação do imediatismo, as etapas não vivenciadas, a impaciência egóica, a intolerância intelectual, a negociação patológica, a negociação sadia, a inspiração, o reflexo somático aprimorado, a observação direcionada, a criatividade produtiva, os autoquestionamentos construtivos, o direcionamento da concentração, o psiquismo, a elaboração rápida de estratégias, a antecipação de situações, a conclusão ágil de ideias, a curiosidade automotivadora, o calculismo cosmoético, a capacidade de simplificar a análise e solução de problemas a partir de diferentes pontos de vista, a perspicácia aplicada na realização de tarefas, a aplicação do discernimento antes do emocionalismo, a tomada de decisão por meio de estratégias predeterminadas, a superação dos travões cognitivos. Na parafatologia, a autolucidez parapsíquica, o senso de perspectiva da consim parapsíquica, a autoconscientização da realidade multidimensional, a assimilação rápida das inspirações do amparo extrafísico, a manutenção da soltura mental somática, a prevenção profilática dos acidentes de percurso, de efeitos físicos e parapsíquicos, a confirmação extrafísica de ideias através da sinalética energética e parapsíquica, a para-percepção antecipada de situações. Na remissiologia, nós destacamos a abstração, a acurácia consciencial, cosmovisiologia, qualificação do auto-parapsiquismo e taquipensene. A perspicácia estratégica, somada à cosmoética, contribui efetivamente na qualificação interassistencial e no predomínio do mental soma nos planejamentos das manifestações conscienciais. Você aplica a perspicácia estratégica na percepção dos detalhes cotidianos? Qual perspicácia predomina no planejamento das estratégias pessoais? A intrafísica ou a multidimensional? Na bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes de referência. Agora nós vamos ler a análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é composta por Marilene Haganin,
Pilar Alegre, que está ali presente, e Socorro Frazão. Lógica, lucidez, sagacidade, observação, planejamento. Tática, acuidade, coerência, percepção, perspectiva. Discernimento, taquipensenidade, mental somatologia, parapercepciologia, autopesquisologia, autocogniciologia, experimentologia, paracerebrologia, euristicologia e comunicologia. Bom, antes da gente começar aqui as perguntas dos teletertulianos, a pergunta clássica para você. O que te levou a escrever esse verbete? E como foi escrever o verbete? Sim. Bom, minha irmã, minha mãe também já escreveram verbetes. Aí eu fiquei meio... vou escrever também, né? Só que eu não sabia o que escrever. Eu comecei com a vontade de escrever. Aí teve uma dinâmica no IPC que a gente faz, que é das energias, né? E teve um exercício em que o colega, né, te dava escrevia no papel uma característica sua, e por sorteio, assim. Obrigada. E uma das características que eu recebi nessa dinâmica foi a menina falou que parecia uma pessoa muito perspicaz. E aquilo ali me chamou a atenção. Então eu fui levando como é que eu poderia aplicar perspicácia no verbete. Então, né, foi pensando até que não. Eu mandei os 3 temas e acabou juntando perspicácia estratégica quando retornaram, né, a resposta do título do verbete. Foi bem assim bem encaminhado. E tem bastante a ver com a tua formação, né? Sim. Que é análise de sistema. Na época eu nem estava no meio do curso ainda. Estava no meio do curso, Isso. mas bem próximo, né? Sim. Tudo bem, então? A água ficou ali, olha, se quiser. A verbetógrafa, professora Raquel, Fatologia, página 11, primeira linha. Como podemos otimizar a nossa percepção detalhista e nossa observação minuciosa com tantas nuances e distrações omnipresentes? Quais dicas para a evitação do imediatismo neste mundo de respostas rápidas após o surgimento da internet? Uma pergunta interessante. O detalhismo, eu acho assim, uma forma da gente abstrair o resto é o nível de interesse naquilo que eu estou querendo detalhe. Porque a partir do momento que eu quero saber o que é aquilo ali, eu vou abstrair o resto, né? Mas eu tenho que ter essa certeza de que eu estou interessada, eu estou com aquela vontade. Então, pelo menos para mim funciona assim, a abstração é natural, como se eu focasse naquele objetivo ou naquele detalhe, naquela observação. Eu preciso tá consciente do meu interesse em aprender ou, né, em ver o que é. Senão eu não consigo abstrair o resto. Então a dica seria, para questões da internet, questão do imediatismo, eu acho que a gente tem que ver o quanto essa informação que a gente está tendo, toda hora a informação, o quanto ela é útil e para que eu vou usar ela. Porque a informação por informar não adianta nada, né? Então, a questão da internet, a gente precisa ver para onde é que a gente vai chegar, com o que eu quero, o que eu vou fazer com isso, para depois eu detalhar, né? Porque senão eu vou ter sempre o geral e nunca vou detalhar nada, porque está sempre vindo a nova informação, sempre vindo a nova informação. Eu acho que assim a dica que eu posso dar é conhecer o que eu realmente quero fazer com aquilo. Senão eu não vou ter objetivo, né? Qual o meu objetivo em fazer? Em Fatologia, página 11, 10ª linha, poderia explicar a estruturação do plano B e como podemos melhorar nossa capacidade
de simplificar a complexidade no nosso dia a dia? A estruturação do plano B é uma técnica, eu posso chamar assim, porque é um planejamento. Tu vai, eu vou lá na Tertúlia, né? Eu vou de carro, tá? Mas e se o carro estragar? Eu tenho dinheiro, eu tenho, sabe? Então essa estruturação do plano B, em cada ação que tu vai fazer, tu tem um porém. E se acontecer isso, então eu procuro, né, na maneira de pensar e agir, é ter essa ação para o imprevisto, porque os imprevistos, ainda mais quando a gente trabalha com energia, com ectoplasmia, às vezes eles ficam mais intensos. Então essa estruturação do plano B é tu ter essa carta, o que eu vou fazer, né? E conforme tu vai te adaptando, vai tendo esse mecanismo de prevenção, cada vez é mais rápido, cada vez ele é mais instantâneo. Às vezes tu nem planeja. Deu imprevisto, tu já tem a ideia do que tu vai fazer. Então, essa é a estruturação do plano B. E qual outra foi a outra pergunta? Como é que você melhora a capacidade de simplificar a complexidade do nosso dia a dia? A simplificação é uma coisa que eu gosto muito, assim, mas não tem como tu simplificar se tu não tiver uma lógica, né? Tu tem que ter uma lógica naquilo que tu vai explicar para te poder tornar aquilo simples. Se a gente não tiver uma lógica, funciona assim porque isso, isso e isso. Se não tiver esse ciclo de informação, tudo torna-se complexo, né? Então, tu tem que procurar como é que funciona a tua lógica e aplicar ela quando tu quiser simplificar uma informação. A coisa fica mais simples, né? Quando você compreende. Sim. A base da simplificação realmente é a compreensão, né? A partir do momento que eu compreendo, eu vou saber simplificar. Você vai se complexificando, mas você vai simplificando as coisas. Você vai ficando mais complexa, né? Sim. Você toma conhecimento de muito mais coisas, mas a sua complexidade, a sua complexificação íntima dá capacidade de você de simplificar tudo que está à sua volta. Sim, e o conhecimento, né? Quanto mais a gente adquire, né? O que eu gosto muito da técnica do verbete é que a gente procura sinônimos, a gente vai ampliando o nosso vocabulário, né? E isso é muito interessante na hora de simplificar. Porque muita gente, né, até em casa, quando eu estava escrevendo, o que é perspicácia? Então, eu tive que ir atrás de vários sinônimos até para me poder explicar de uma maneira mais simples, porque a palavra em si ela é um pouco complexa, né? A maneira como ela é apresentada no dicionário, ela não te diz nada, né? Mas é por isso que eu acho interessante essa estrutura do verbete, né? Porque a primeira divisão é conformática. Sim. A conformática, os itens que ela tem aqui, é para você exatamente fazer isso. Você esmiuçar a ideia central do teu tema. Sim. Então, ele mesmo, a chapa já te exige procurar se o tema é neutro, homeostático ou nosográfico, então você já tem uma visão, né, do caminho que ele vai tomar. Você faz a etimologia para saber a origem das palavras, você faz a sinonímia, que é isso que você acabou de falar. Depois, se tiver cognato, você faz ainda os cognatos, no seu caso você tem cognatologia. E aí ele vai indo. A estrangeirismologia, que é para você ver em outras línguas, né, como é que aquilo se faz. A atributologia, qual é o atributo que você mais usa para quando você está enfrentando esse tema. E aí, no caso, na verbetografia, tem 3 atributos mais essenciais. Sim. São os mentais, os somáticos e os parapsíquicos, né? E assim, aí quando você termina de fazer a conformática, você já conhece a ideia, já tem essa ideia, a compreensão da ideia. E aí você continua no verbete. Sim. Eu acho que essa chapa aqui é uma simplificação de uma complexificação. Sim. E, ao mesmo tempo, uma complexificação do tema, porque você vai compreendendo melhor o tema, mas no final você simplifica. É um jogo, né, de análise e síntese, né, que eu acho bem interessante. Mas a dica mesmo para a gente simplificar, né, é compreender. É o compreender e o adquirir, né? O quanto mais tu souber, tu vai aprender a simplificar. É um paradoxo, né? Porque você se complexifica para simplificar o que está à volta. Então, vamos lá.
A verbetógrafa, fatologia, página 11, segunda linha, poderia expandir as etapas não vivenciadas na atenção dividida? As etapas não vivenciadas, eu vou trazer um exemplo. Como eu tenho a maneira de pensar muito rápido, o TAC Pensene, então eu acabo pegando as coisas muito rápido. E às vezes eu pulo etapas. Realmente, normalmente a pessoa tem que fazer, tem que levar, por exemplo, um mês para escrever a chapa, eu vou fazer num dia. Então eu vou pulando porque eu vou absorvendo muito rápido, é que tudo é muito rápido. Então eu acho interessante que até quando tu apresentou o verbete, tu trouxe a desordem, né, pensênica. Que como tudo é muito rápido, se eu não tiver a criticidade, eu vou acabar desordenando, porque eu não vou ter uma linha de pensamento. Que está toda hora gerando pensamento. Então essa rapidez é que faz o pular de etapas. Uhum. E a atenção dividida aí você tem que manter como? A atenção dividida é que, como tudo é muito rápido, fica fácil eu dividir a atenção. Porque o que acontece? Eu tô falando contigo, mas estou prestando atenção no que ele está escrevendo alguma coisa. Porque eu faço essa troca rápida. Eu olho e já volto. Então, seria essa a questão aqui. E é nisso que você pula a etapa. Eu fui pesquisar mais fundo a questão de atenção dividida. O termo, né, não é que a gente não divide a atenção, mas sim que a gente usa de maneira mais veloz, né, para fazer essas trocas rápidas. Por isso que seria uma pseudo-divisão de atenção. Né? Você é capaz de você manter o foco da sua atenção. Isso, o direcionamento do foco. E tu direciona e redireciona. Porque não é... normalmente a gente vai focar e fica naquilo. Se a gente sai dali, a gente dispersa. Essa capacidade de dividir a atenção é tu conseguir redirecionar teu foco. Tu tá escrevendo, acontece um problema, tu consegue voltar. É a questão da concentração também, o jogo, né, da atenção e concentração. Isso. Você concentra a tua atenção ali e volta, concentra ali e volta, e vai nesse ping-pong rápido aí. Sim, e é isso que quanto mais tu vai praticando isso, mais rápido uma você coisa, uma técnica que eu acho muito interessante é tu estudar num ambiente com som, com barulho, porque é ali que tu vai treinar o teu foco. Tu vai treinar o teu redirecionamento, porque tu está num ambiente cheio de dispersão. E se tu conseguir, nesse ambiente, te focar em estudar, tu vai começar a dividir tua atenção. Nesse sentido, tu vai tornar ela mais veloz. Porque tu vai ter que abstrair tudo e, ao mesmo tempo, prestar atenção no que tu está estudando. Então, ali já é um exercício de treinamento, né? Tu já vai pro... mas não é assim, não é indicado para qualquer pessoa, né? Porque senão você se dispersa. Não é indicado. E não é a melhor maneira para você fazer essa divisão de atenção. Não, o ideal não. Eu digo assim, para dividir, né, para treinar a velocidade e o redirecionamento de foco é a melhor técnica, na minha opinião. Porque tu vai para a dispersão e vai procurar te focar. O professor Val tem uma técnica, sabe qual é? De deixar 3 televisões ligadas e prestar atenção ao mesmo tempo nas 3. Sim, eu ouvi falar nessa. Entendeu? Mas na hora de estudar, ele não põe som, ele vai lá e trabalha. Sim. Mas na hora que, né, de outras... não pode ser assim, estudar pode ter sido mais equívoco, mas, por exemplo... mas uma leitura, por exemplo. Uma leitura, não necessariamente tu estudar para algo para uma prova, para uma situação, numa situação assim. Não, tu começar a treinar e, tô lendo uma revista, vou ler uma revista no trajeto do ônibus. Isso, do ônibus, do metrô, né? Isso, são até que realmente tu vai conseguir. Por exemplo, tu tá indo para a prova, né? Pegou aí você vai lendo. E vai estudando para a prova ali. Tu não precisa criar todo um ambiente otimizado, que nem sempre a gente consegue fazer isso. Claro que é o ideal, né? A gente criar um ambiente só para escrever, só para estudar, porque a gente vai criar o holopensene. É uma maneira de aproveitar todos os momentos. Mas é que nem a outra tertuliana, né? A palavra certa. Ela trouxe que a gente tem a internet e toda assim, o outro tertuliano ali foi isso. Então é interessante a gente saber jogar
com essa dispersão, porque vai ter momentos em que a gente vai estar privado de ficar sozinho estudar. E o que eu vou fazer nessas situações? Eu vou, com essa técnica, eu vou conseguir me concentrar, né? Muito bom. Enfatologia, página 11, quarta linha de baixo para cima. Poderia exemplificar a perspicácia aplicada na realização de tarefas no contexto das suas experiências com o tema? Um exemplo que eu gosto muito, assim, é que eu tenho 2 cães, né? E eu saio sempre para passear com eles, de noite, né? Principalmente. E o que me chamou a atenção quando eu estava escrevendo o verbete, né? Em que todas as vezes que eu vou parar na praça, lá, que eu tenho uma praça perto de casa, eu paro de uma maneira estratégica na praça. Quando eu vou na quadra, a quadra tem 4 saídas. Eu sempre paro de uma maneira que eu tenha mais de uma saída na praça. Ou senão, eu paro em algum lugar em que eu tenho uma visualização maior, né, de quem vem, de quem sai. E sempre presto muita atenção na reação do cão, né? Que o cão é interessante que, às vezes, uma orelha vira, um rabo levanta, e ele já viu antes de mim alguém passando, né? Muitas vezes alertou. Então, essa maneira assim, de parar estratégica é o meu habitual. No ônibus, quando eu pego o ônibus, também sempre fico perto mais ou menos da porta. É uma maneira estratégica de fuga, assim. Você tem que ver. Hoje a gente teve aqui um círculo mental somático falando sobre a história, né, da vida. Então, isso já é um dado para você pesquisar o que te levou a ter essa estratégia de vida, né? Algumas pessoas têm, mas nem todas têm. Sim. Então, você já é um ponto para você pesquisar. Escreve isso que você é sério na tua vida. Sim. Já é um ponto de partida. Alguma coisa te aconteceu no passado que você tem algum tipo de necessidade de se sentir segura para fugir. Sim. Se for necessário, né? Porque começa assim o plano B, né? Que foi trazido anteriormente. Agora, de qualquer modo, é uma precaução nesse mundo de hoje que a gente vive, tem que ter mesmo essa precaução. Até esse exemplo é que também fez trazer na estrangeirismologia o modus operandi, que esse é o meu modus operandi. Como é que eu posso dizer? A maneira de agir, a maneira de pensar, ela tem uma estratégia por trás. Até por isso que foi o estratégica no verbete. Tá ótimo. Fatologia, página 11, final da penúltima linha. Peço discorrer, se possível, com exemplos sobre a tomada de decisão por meio de estratégias pré-determinadas. Foi isso que eu li agora, não, né? Não, foi essa não. Não, foi da aplicação da perspicácia estratégica. Então, essa aqui agora. Se possível, com exemplos sobre a tomada de decisão por meio de estratégias pré-determinadas. É bem parecida com a anterior. Assim, quando eu vou tomar uma decisão, eu uso uma técnica que é elaborar as cenas, assim, principalmente uma decisão mais séria. Então, eu uso, junto com essa elaboração de cena, essa estruturação do plano B. Que daí eu visualizo como é que eu posso agir em tais situações. E não, a melhor maneira de decidir é com essa estratégia. Então, eu visualizo como uma possível cena de como uma determinada situação pode decorrer. E eu decido com base nessa visualização que eu crio. É um pouco complexo, assim, mas eu tento simular. Acho que a maneira de simplificar isso, eu faço uma simulação até onde eu consigo chegar, né? Porque pode existir o inesperado que não tenho o que fazer. Mas eu simulo e tomo decisões com base nisso, para ter até mais segurança. Com isso, se acontecer algum problema, eu tenho plena segurança de que eu vou fazer assim.
Você trabalha na tua formação, que é análise de sistemas? Sim, eu faço programação. Então você deve ser ótima na programação, porque é exatamente isso, né? Você fazer uma modelagem, um sistema e tal. Tecnologia, página 12, primeira linha. Poderia explicar a técnica da construção de cenas e a seguinte, a técnica dos mapas mentais. Vou começar então com a dos mapas mentais. Ela é interessante, até existe livros, se procurar na internet tem bastante informação, mas a técnica dos mapas mentais é tu faz um mapa de informações e tu correlaciona, por exemplo, começa com a escrita do verbete, né? O verbete é o tema central. Então eu começo ali a procurar, eu quero o tema, né? Então eu vou linkando palavras que me levem ao verbete e começo a voltar minha atenção a isso. Então nada mais é que o mapeamento da informação. Em vez de deixá-la solta, eu escrevo e na maneira como eu vou lembrar dela, eu lembro ela de uma forma mapeada. Verbete, daí eu tenho que... o título, eu tenho que escrever isso, então fica tudo correlacionado. Os mapas mentais é tu correlacionar assuntos para te lembrar de uma maneira mais fácil. E a construção de cena, que é o que eu usei de exemplo anterior, mas é uma simulação. Tu cria uma simulação possível na tua cabeça do que tu pode fazer, do que tu pode agir, e muitas vezes tu pode usar isso para estudo, né? Eu vou ter uma prova de determinado conteúdo, eu simulo possíveis questões que possam vir a cair, que eu já me preparo para elas. Então é uma maneira assim de tu estar em constante simulado. Em numerologia, página 12, final da primeira linha, poderia desenvolver a perspicácia estratégica na resolução dos impasses evolutivos? Sim. A perspicácia estratégica, ela é muito boa para fazer análise, porque às vezes a gente recebe, né, e a gente percebe muitas informações e tu não sabe o que fazer com elas. Então, com a perspicácia, com esse senso de observação detalhado, tu pega e analisa as informações que tu tem. E tu vê o que tu vai fazer com elas. E ao fazer, né, chegar a essa conclusão, eu vou aplicar o quão evolutivo é isso ou não. O quanto vale a pena eu saber, por exemplo, o que me levou até a maneira de agir em fuga, o quanto que isso é importante para mim, ou o quanto isso vai me ajudar na minha caminhada evolutiva. Então, é botar a visão da importância, botar a evolução em importância e ver o quanto essas informações vão ser importantes para mim prosseguir. Raquel, olá, por favor, você poderia falar na página 12, Principiologia, o princípio de não brigar contra os fatos. Sim. O princípio de não brigar contra os fatos é que muitas vezes a gente vê as coisas, mas tu não quer acreditar que tu está vendo. Funciona isso muito na questão das parapercepções. Às vezes, eu acho que eu vi uma consex. Não, eu vi uma consex. Mas daí tu fica brigando, não, mas acho que é imaginação, é sono, sabe? Então, tem fatos, situações em que, por mais em que tu não queira, elas são fatos concretos. É uma percepção tua, é uma conclusão que tu chegou. Às vezes negativa, né? Às vezes positiva, mas o importante é o reconhecimento disso. Do reconhecimento do fato e voltar àquela questão. O que eu vou fazer com esse fato? Por exemplo, eu vejo consex. O que essa informação, essa habilidade vai me ajudar daqui para frente? Às vezes a gente uma situação assim, não, eu não quero, ou vou bloquear essa parapercepção. Não, vou usar ela. O que eu posso fazer com esse fato concreto, né? É a minha observação. E usar isso de modo mais evolutivo, não ignorar, né? Não sei se eu consegui responder a pergunta. Tá. Uma reflexão em cima, né? Eu poderia falar também sobre
Na enumerologia, na mesma página 12, sobre a perspectiva patológica e depois a perspectiva tendenciosa. A perspectiva patológica... Perspicácia, né? Perspicácia ou perspectiva? Ah, é perspectiva. Perspectiva. É perspectiva? Não, é perspectiva. Ah, tá. Patológica, que às vezes eu vou fazer essa análise, trazendo que nem o exemplo de antes, né, desse mecanismo de fuga. E se eu começo a fazer várias suposições do que eu passei, do que eu vivi, né, de outras vidas, e começo a fazer uma análise patológica. Eu sofri muito, começo a fazer uma vitimização nesse modus operandi, em vez de fazer uma visão mais produtiva, eu começo a me vitimizar. Então, seria uma perspectiva patológica, na maneira assim, de fazer as análises, o detalhamento, a atenção a esse tipo de assunto. E o outro é a tendenciosa. A tendenciosa é tu querer aplicar, né? Por exemplo, eu peguei aquela informação mais rápido, eu aprendi antes e eu quero aplicar a minha visão do assunto, então eu vou usar uma argumentação tendenciosa. A pessoa ela não entendeu, né? Ou ela está em fase de entendimento e eu estou levando ela para o lado que eu quero. Seria uma manipulação, né? A utilização tendenciosa da perspicácia ou da visualização de uma perspectiva. Ok, obrigada. Tudo bem? Professora Raquel, Fatologia, página 11, quinta linha. Poderia comentar a criatividade produtiva? A criatividade, eu gosto muito dessa palavra porque o poder criar, o poder fazer resolver um problema, e é uma liberdade a criatividade. Então, eu tenho esse fluxo de pensamento rápido e eu poder aplicar ele de maneira criativa, eu poder achar, eu poder fazer, para mim é uma das melhores coisas. Eu não fico restrita a uma maneira de agir. Eu tenho a criatividade para procurar, né? Aí eu uso todos esses atributos e direciono com a procura de uma nova ideia, uma nova solução. Isso que é a criatividade, eu coloquei no verbete. Quer dizer, a produtiva aí é no sentido de a criatividade estar em movimento. Sim, né? Ela sempre traz o novo, né? É a oportunidade de inovar, de criar novas situações. É o poder estar sempre em contato com o novo. É um poder renovador, né? E uma sensação de liberdade. E aí, se você alia aí, bota mais um adjetivo evolutivo, ninguém te segura, né? Ah, sim. Para a Fatologia, página 12, quinta linha, gostaria que comentasse a manutenção da soltura mental somática e, a seguir, a prevenção profilática dos acidentes de percurso de efeitos físicos e parapsíquicos. Primeira, a manutenção, né, da soltura mental somática. Como tu está pensando, né, tu está usando o mental soma, tu está elaborando, tu vai automaticamente começar a fazer essa soltura. Tu vai estar com ele mais aberto. E se tu aplicar técnicas energéticas, fazer o ciclo corona chakra, fronto chakra, e junto fazer essa elaboração de novas ideias, ou fazer as reflexões, que eu acho que são a parte mais importante, elas vão deixar cada vez mais solto. Tu vai ter mais acesso direto ao mental soma, né? Tu vai te manifestar com o mental soma, não que ele é um acesso, mas tu vai usar mais. Então, tu vai ser mais racional, tu vai ser mais lógico. Então, por isso que promove a soltura, porque tu está usando a parte mais racional, e aplicando energia, isso tu deixa mais forte. E a prevenção profilática dos acidentes de percurso, de efeitos físicos e parapsíquicos. Essa prevenção é que tu aplica, né,
a questão das técnicas de fuga. Então, quando você começa a ver detalhes, perceber detalhes, e tu chega a uma conclusão de que, se eu juntar, por exemplo, chinelo de dedo, escada molhada, a probabilidade de cair e dar um problema é muito grande, né? Então, o que é que eu posso fazer para evitar esse tipo de situação? Ou perceber antes, quando eu estou com a observação mais acurada, tem coisas que eu vou perceber na hora. E é um treino. Quanto mais atenção eu aplicar nessas pequenas observações e nos processos energéticos que juntos com a ectoplasmia, que muitas vezes pegam a gente de surpresa, queimam o aparelho. Então, a gente, aconteceu a primeira vez, eu vou começar a prestar mais atenção. É o prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, quem está te acompanhando e como eu estou agindo. Então, tu põe essa forma de agir no teu dia a dia, que tu vai começar a prevenir, porque tu vai dar uma atenção maior à prevenção de acidentes, à prevenção de problemas. Eu pessoalmente acho esse item muito importante, até para o trânsito. Sim. E eu aplico muito comigo. Às vezes eu não estou com a pensanidade muito orto, entendeu? E aí, assim, acontece assim, uma coisa que não acontece acidente, eu nunca tive acidente. Mas, assim, acontece um pequeno, sabe, uma pessoa que ameaça passar na tua frente, alguma coisa assim, ou um carro que vira sem te sinalizar, alguma coisa assim, aí eu já sei que aquilo ali é um sinal, e aí eu já começo a dirigir, primeiro, organizando minha pensanidade, fazendo EV, Sim. E segundo, não EV para ficar desconhecida, né? Mobilização, vamos chamar. E já começa a dirigir com maior prudência do que estava antes. Dirigir uma direção defensiva, né? Porque normalmente eu dirijo defensivo. Só que aí eu passo a olhar muito mais para evitar acidente de percurso. O caso interessante esse do trânsito, também tive vários exemplos em que sempre estava parada na sinaleira esperando e deu um insight, vou olhar o retrovisor. Quando eu prestei atenção no retrovisor, deu tempo de desviar que estava um carro que estava vindo muito rápido. Então, tu fica o quão importante é prestar atenção no que está fazendo. No caso, no carro, olhar todos os espelhos, assim, dar uma geral. Porque o nosso mundo atual é cheio de distração, né? Isso já foi trazido aqui. Então, no que é que vale a pena e no que é melhor? Eu prestar atenção no tudo ou prestar atenção naquilo em que vai me fazer sobreviver, vai me fazer seguir em frente. Então, é importante estou andando, eu andar com atenção. Estou dirigindo, eu realmente dirigir com atenção. Todas assim, ainda mais que o dirigir, às vezes, envolve outras pessoas. Então, tem essa carga. Então, tem situações em que vale a pena tu colocar toda a tua atenção naquilo. Para tudo e põe a tua atenção. Mas é isso, porque hoje a gente está muito disperso, tem muita coisa. E a ortopensenidade, gente, é uma coisa assim, porque o pensene é energia, né? Sentimento e pensamento. Sim. E aquilo funciona. Então, se você não está com aquela ortopensenidade no trânsito, ou se aborrece com alguém que te passa à frente, alguma coisa assim, você está provocando alguma atração que não é muito positiva. Então, é uma coisa fundamental. A gente que entende de energia, a gente que entende de rapport, de atração, é impressionante como que a ortopensenidade comanda praticamente a vida da gente. E estando com atenção, tu já vai perceber que o teu pensamento mudou, por exemplo. Às vezes muda com uma coisa boba. Tomou uma cortada na frente. Às vezes é uma coisa boba. Qual é o pensamento ali que fez o que é que passou pela minha cabeça? Porque se eu me manter tranquila, normalmente, né, a situação vai seguir tranquila também. Então, tem o que é que eu estou vibrando, né? O que eu vou trazer com aquilo que eu estou gerando. Então, o importante é colocar atenção nisso. No que é que eu estou fazendo, no que é que eu estou gerando e o que eu estou atraindo.
Então, é muito importante essa atenção, observação e ampliação, porque a gente vai acabar prevenindo os acidentes de percurso. É bem importante mesmo isso que você colocou. Bom, a verba etógrafa, fatologia, página 11, final da terceira linha, pode relacionar a intolerância intelectual e o tema do verbete? A intolerância intelectual é porque, com a facilidade de aprender, tu fica impaciente com quem tem dificuldade. E muitas vezes tu acaba mandando longe, ou tu não compreende que a pessoa realmente não está entendendo, ou tu não muda as palavras para aquela pessoa entender, então tu fica intolerante. E se tu fica fazendo a manutenção dessa intolerância, tu vai acabar atraindo pessoas assim, ou se isolando, né? Ou criando uma megalomania, porque eu sei e ninguém sabe. Então, estar aberto, né? Reconhecer, eu tenho facilidade. E o que eu tendo essa facilidade, como é que eu posso ajudar a outra pessoa? Né? Ver o lado assistencial dessa facilidade. Porque se eu não ver esse lado assistencial, realmente eu vou degringolar para intolerância, entre outros. Mas é mais isso, eu por ter a facilidade e não querer compreender os outros. Em fatologia, página 11, quinta linha. Poderia exemplificar o reflexo somático aprimorado? O reflexo somático aprimorado, muitas vezes a gente está eu já estou concentrada, né? Estou lendo e acontece alguma coisa, ou por exemplo, deixa cair a caneta e tu tá tão concentrado, tu pega, então tu fica, até os teus reflexos ficam aprimorados, porque tá toda a tua energia, todo o teu foco naquele momento. Então as tuas habilidades ficam aprimoradas, porque tua atenção está ali, né? Tu está presente de corpo e mente fazendo aquela situação. Então tudo se aprimora, se abre, né? E colocando o processo energético junto, então tu está criando um campo. Então o teu soma, no caso, ele está imerso nessa energia, né? Nessa intensificação. Então, ele é uma consequência ele ficar com reflexos aprimorados. Não sei se eu consegui. Ainda em fatologia, página 11, quinta linha, de baixo para cima, pode exemplificar a capacidade de simplificar? Essa coisa da simplificação está pegando, viu? Sim. Que eu disse anteriormente, né? Para a gente poder simplificar, a gente tem que saber. E para a gente poder simplificar, a gente também tem que querer, né? É a questão assistencial novamente. Porque não adianta eu saber e não querer expor, não querer falar. Então, a partir do momento que eu tenho essa compreensão minha, a autocompreensão e compreensão do outro, eu vou conseguir simplificar. Em Principiologia, página 12, final da segunda linha, como praticar o princípio da autorreeducação consciencial? A autorreeducação consciencial começa a partir da autoobservação, né? A observação que tu vai aplicar externamente, né, num aprendizado, tu vai começar a aplicá-la assim. E tu vai notar coisas em que tu vai querer mudar, né? Eu erro nisso, por exemplo, o assédio me pega quando eu faço isso. Então, tem essas situações em que tu vai ter que parar e te observar. Aí vai entrar o autoconhecimento e principalmente a autopesquisa, né? A partir do momento que tu vai fazendo essas identificações, tu vai obrigatoriamente fazer uma autopesquisa. Aplicar a perspicácia estratégica para uma autorreeducação consciencial é o máximo, né? Assim, porque tu vai criar estratégias. Vai criar, né? Estratégias. A maneira, primeiro seria assim, a primeira parte seria uma análise. Vou fazer uma varredura e identifico posturas em que eu quero mudar, né? Aí eu vou aprofundar. Por que é que eu ajo de certa maneira, né? Por que eu mantenho essa postura? Qual é a ação que eu faço manutenção dessa postura? E assim vai de andar em andar, e tu vai aplicando
esse senso de observação e uma lógica para o teu autoconhecimento, que eu acho que ele é fundamental para te poder chegar na compreensão. E da compreensão conseguir simplificar, né? Abrindo assim é um processo complexo, mas vai chegar de uma maneira mais simples. É a simplificação da complexificação. Tem um princípio também. Sim, o princípio da simplificação da complexificação. Aliás, é um paradoxo também, sim, né? Mas é um princípio, com certeza. Tudo bem, então? Podemos continuar? Pode seguir. Em Principiologia, ainda, na página 12, última linha, pode detalhar o princípio da autenticidade cosmoética? A autenticidade, eu gosto assim também dessa palavra, porque é a sinceridade, né? É a manifestação de você mesmo, de como você é. Então, tô aplicando todas essas observações e tu ainda conseguir ser você mesmo, né? Não aplicar um escondimento, é um suprassumo, porque daí a autenticidade vai te ajudar na tua caminhada evolutiva, que daí tu vai compreender por que tu faz assim, por que tu age assim, e não vai querer esconder, tu vai compreender e vai querer mudar. E eu acho que isso aí é o que vai seguir para te ir evoluindo, né? Melhorando e cada vez te autoconscientizando e descobrindo novas posturas, né? Novas elaborações. Tem que ter uma autocriticidade bem apurada, né? Sim, porque sem eu coloquei lá em algum lugar, não tem autocriticidade. Na pensenologia, o crítico pensene e a autopensenização crítica. Porque se eu não tiver a crítica, né, e a crítica cosmoética, né, a crítica saudável, ela também é muito importante para mim poder continuar, para mim poder saber o que fazer, né, porque eu vou julgar aquilo que eu estou fazendo, né, e daí em diante eu vou decidir se eu vou mudar ou não, para onde é que eu vou. Mas se eu não tiver a criticidade e o bom senso para fazer isso, não segue adiante e não é autêntico. Na Ciclologia, página 12, segunda linha. Como fazer a identificação do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existenciais? A identificação, primeiro, é ver o que é que na minha rotina eu estou desperdiçando energia ou estou desperdiçando potenciais. É uma coisa assim extrema. Imagina essa habilidade aplicada à guerra, por exemplo. É um desperdício, né? Porque até o Valdo, né, trouxe na mini tertúlia, né, que não existem gênios nas linhas militares, né? Tanto o que é que eu estou fazendo? Eu com essa maneira de agir, eu vou chegar aonde? Então, ali nessa resposta, se eu vou chegar a algo produtivo ou não, bom ou não, cosmoético ou não, é que eu vou definir se eu estou desperdiçando ou não uma determinada forma, uma habilidade, uma situação. Dentro dessa sua autoobservação que você vem falando desde o início, sim, né? Porque para você simplificar, você tem que se autoconhecer. Sim. Na Apex trabalha-se muito a questão dos aportes. Sim. Então, você fazendo uma lista de tudo que você recebeu na vida, instrução, né, uma família, tipo de mãe que você recebeu, tipo de educação que você recebeu, faz toda a lista dos aportes recebidos e aí você vê o que você está fazendo com aquilo. Sim. Porque às vezes você tem um conjunto de aportes imenso e está fazendo alguma coisa, mas não no nível que deveria estar. Sim. E aí você vê que você está desperdiçando coisas. Tu trouxe a questão da Apex, que daí a gente exatamente vê a questão da Proex, né? O quanto que eu estou aplicando ou não as minhas habilidades, porque todo mundo tem os seus trafores, né? E a gente usa eles de alguma maneira, mas o ideal seria em prol da sua programação existencial. Então, é importante essa autoobservação toda, a tu aplicar esse detalhismo em si mesmo, para poder ter essa satisfação de estou cumprindo com o que eu queria, né?
com o que eu me programei. Eu acho que isso é um principal incentivo. Eu acho que quanto maior a sua perspicácia, mais você reduz esse desperdício. Sim. Porque tem muita gente, eu já vi o professor Walter também falando, que já está dentro da Max Proec, ou seja, veio para cá, mas está desperdiçado. Sim. Né? Ele diz até exagero, não sei se é exagero, mas a maioria de nós ainda está desperdiçando muito. Eu acho que falta essa perspicácia estratégica. Sim. De você avaliar tudo que você já tem, de todas as suas facilidades, de ser bastante autêntico nessa autorreflexão e traçar uma estratégia para colocar tudo em prática. Sim. Né? Então, vamos nessa. Gostaria de solicitar a Raquel que fizesse o favor de complementar. Tudo isso que ela está falando parece que está na exemplologia. Se ela pudesse, então, complementar, esclarecer mais os exemplos que ela colocou no verbete. Exemplologia? Na exemplologia. Está na página 13. Na exemplologia, né, eu trouxe ali a perspicácia estratégica primária. No caso ali, eu trouxe lá o direcionamento da atenção detalhada intrafísica para a tomada de decisão profissional. Esse seria um exemplo, mas eu posso complementar ela dizendo que ela é muito ligada ao instinto. Às vezes, assim, o teu senso de sobrevivência faz tu prestar mais atenção. O medo, eu acho ele, nessas situações, ele se encaixa muito bem. Porque quando a gente está numa situação de medo, a gente amplia o nosso senso de observação. A gente amplia a atenção aos detalhes, em tudo, porque é um instinto humano e tu quer sobreviver. Agora, já a perspicácia estratégica avançada, que é o predomínio da atenção detalhada multidimensional para a tomada de decisão proexogênica, o teu posicionamento, a tua maneira de pensar, observar, detalhar, ela está organizada e posicionada de acordo com a maneira como tu pensa, não como o teu instinto, né? Ela está... o teu pensamento está todo organizado para tomar uma decisão, todo organizado para adquirir um conhecimento. É diferente de tu estar sendo levado por um instinto. Eu acho que isso está certo, eu estou sendo levado, né? É uma coisa assim forte, um posicionamento, uma decisão. E a perspicácia estratégica avançada, eu estou com uma segurança. Só deixar um pouquinho mais claro, porque na primária, embora você diz assim que é muito ligada ao instinto, mas para tomar uma decisão profissional, como é que você esclareceria isto? Esse instinto e essa decisão profissional? No meu caso da decisão profissional, ela foi assim muito murista. Eu não sabia muito o que fazer. Então, a minha decisão foi mais instintiva. Mas de ideias inatas. Sim. Posso entrar nessa discussão? Aqui não está dizendo que é instintiva. Está dizendo que é intrafísica. Sim. Mas então, é o exemplo dela que é instintiva. Mas aqui no exemplologia é intrafísica. A pessoa pode ter... ele é intrafísica. Uma coisa que eu trouxe, né? A questão do instinto, porque ele é essencialmente intrafísico. É algo nosso, é algo animal. Né, que te leva a tomar uma decisão. Eu concordo com você, só que tem que assim, se uma pessoa é extremamente racional, extremamente intelectual, ele pode tomar uma decisão, mas ainda assim não vai ser avançada, vai ser primária. Sim. Porque quando você traz para a questão do instinto, parece que é aquela coisa feita de qualquer maneira, sem reflexão. E eu acho que não necessariamente. O teu exemplo, pelo menos, não me remete a isso. Eu entendo, concordo com você, que um dos exemplos, um dos recortes desse exemplo pode ser esse que você colocou. Mas, assim, eu só estou chamando a atenção que tem um outro lado também, porque senão parece que o que divide o primário do avançado é o intuitivo ou não, mas
Eu penso que até um racional, mas um racional com paradigma muito fechado, materialista, fechado, também incorre nesse processo. Uma decisão primária, né? Sim, o outro, um exemplo também é que nem tu trouxe, é a questão de eu tomar decisões sem pensar nas repercussões multidimensionais, né? Que é o que está exemplificado aqui. Eu acho que é isso. Que às vezes a gente toma decisões egóicas, né? Em que eu não estou pensando em como aquilo vai repercutir nos outros, às vezes até aqui. E quando tu tem conhecimento, tem acesso ao multidimensional, não repercute só as pessoas aqui. Há uma repercussão geral, né? Multidimensional. Porque a partir do momento em que eu estou consciente, meu pensamento está organizado, e eu penso nas consequências multidimensionais de cada ato que eu vou fazer, de cada posicionamento... Aí você já está no avançado. Aí, essa é o porquê do avançado, porque já estou organizado e já estou pensando na reverberação disso. E o primário não, eu trouxe a questão instintiva, porque muitas vezes a gente é impulsivo. Sem pensar, né? E também mesmo pensado, tem muitas situações em que a gente não leva em conta os outros. Sim. Então seria essa a diferença primária e avançada. Quer dizer que essa decisão primária, a decisão então avançada estaria relacionada com o refletir e programar e tudo aquilo que você falou de planejar, né? De todo planejamento. Essa seria uma estratégia bem... porque tem um multidimensional. Levando em conta o multidimensional. A diferença aqui, é que no avançado está levando em conta a multidimensionalidade. Sim. E no outro não está. Está só no intrafísico, que é a básica. Agora, se a pessoa vai ser, no caso que você deu um recorte, ou intuitivo, ou mesmo mental somático, não importa, mas se está só no intrafísico, é o primário. Se está já vendo as repercussões extrafísicas, multidimensionais, já é avançado. A gente pode até errar, mas está pelo menos no avançado. Com mais responsabilidade. Com mais responsabilidade. Pelo menos está no avançado. Obrigada, viu? Vamos lá, então. Você quer perguntar, mas tem que pegar um microfone. Liga para ela aí. Que na fatuística, pense na fatologia, na segunda linha aqui, quais essas etapas não vivenciadas e a impaciência egóica? Tu podia explicar isso aí, essas etapas aí que falou? Sim, é que a maneira, eu trouxe aí na pensenologia os taquipensenes, que é o pensamento acelerado. Então, o teu pensamento, os teus pensenes são acelerados, tu te torna uma pessoa muito acelerada. Então, e acaba por pular etapas. Porque tu aprende de maneira mais rápida, ou tu tem uma habilidade, em que normalmente as pessoas obedeceriam uma regra, e como tu está pegando de uma maneira mais fácil, tu pula algumas etapas. Tem crianças, por exemplo, que pulam séries. Já entra, por exemplo, primeira e segunda, já sabe ler, vai para a terceira. Ela está pulando etapas. O normal é fazer todas. E a outra que perguntou a impaciência egóica é a pessoa ao saber disso. Ela pula etapas, ela é mais acelerada, mas ela não pensa nos outros, entendeu? Ela adquiriu o conhecimento e ela não passa. Ou ela não tem paciência de explicar, ou ela não simplifica, ou seria ela ignorar os outros, ela não pensa no próximo, então ela é impaciente, porque as pessoas não são que nem elas, e ela não tem a paciência em querer esclarecer. Não sei se conseguiu compreender. É aquela coisa, quem pode mais pode menos, mas a pessoa que pode mais às vezes não quer descer no nível de quem pode menos. Mas o certo, vamos chamar assim, o certo, o assistencial é se você pode, num determinado nível, você conversar e falar no nível de todo mundo que está abaixo. Acima é impossível, Se você está no nível X, você não vai conseguir falar no nível X mais delta X. Só que para baixo você é capaz. Tem um princípio na Conscienciologia, quem pode mais, pode menos. Então a gente é sempre capaz... É um pouco dessa coisa, da simplificação, da complexificação.
quanto mais você pode, né, no teu nível, mais complexo você é. Entende tudo com muito mais complexidade. Mas se você está lá, você é capaz de simplificar no nível de cada uma das necessidades de assistência. Eu acho isso, assim, magnífico. Né? Então, ficar lá no pedestal, falando para os pobres mortais, isso não é evolutivo. Não, porque tu não está compartilhando, né? Tu está pegando o conhecimento para si e acabou, né? O que você vai fazendo com esse conhecimento? E então, entra a impaciência egóica, seria eu pegar e é meu e pronto, seria uma possessão. A pessoa que se acha, né? A pessoa se acha, né? Isso aí, pode ser. Raquel, na infância a gente percebe que a criança, ela pula etapas, assim, no caminhar, no engatinhar, é muito fácil a gente perceber essas etapas, que ela pula essas etapas, e depois a gente vai, se você tem um acompanhamento dessa mesma criança, você vê que na aprendizagem ela começa a ter dificuldades. Isso é um pouco mito também. Né? Não necessariamente, porque daí, às vezes, ela tem essa habilidade, né? Ela pula etapas, ela é mais rápida, só que às vezes alguma coisa trava ela. Às vezes um incentivo, ou às vezes um bullying. Está suscetível a tu travar, porque é diferente, vamos dizer. O diferente, às vezes, ele é... mal visto? O convencional, a escola, principalmente convencional, não está preparada para extrapautas. Então, assim, eu sei de cadeira, né? E na época que meu filho era pequenininho, ele não precisava de fazer a primeira série, e a diretora me chamou, me convenceu de que mais tarde ele ia dar problema. E uma priminha dele, que a mãe não ligou, colocou lá, tanto a menina quanto ele não tiveram problemas. Com o aprendizado que eu tive, o meu filho não fez o 3º ano do 2º grau. Ele passou direto para o vestibular e nunca teve problema. Entendeu? Então, assim, é um mito, sabe? As pessoas como se ignorassem a capacidade de cada um. As pessoas são diferentes, né? Então, eu não sei se isso pode ser uma regra para todo mundo, né? Vamos pular as séries. A gente está vendo aí que essa promoção automática, às vezes não tem dado muito certo, né? Porque a pessoa vai sendo aprovada e acaba avançando nas séries, né? Sem conhecer. Embora eu entenda como é que seja o princípio lá, que eu também concordo. Não adianta nada fazer uma pessoa repetir uma série e fazia o mesmo programa do ano anterior, repetir a mesma coisa, porque se a pessoa não aprendeu no ano anterior, não vai aprender de novo. Então, assim, fazer repetir série, eu sei que também não adianta muito. O que tem que fazer é um tratamento específico para aquela criança que não aprendeu. Tá? Mas, na fritada dos ovos, a aprovação automática também não resolve, do jeito que está aí as nossas escolas. Então, eu sinceramente não sei como resolver isso. Não sou política, não sou ministra da Educação, então não sei como resolver. Eu só entendo a problemática, tá certo? Mas eu acho que tem um mito muito grande nesse negócio. A criança que pula alguma etapa, eu acho que tem um mito muito grande aí. Entendeu? Que não acontece sempre, não. Agora, peraí, só um instantinho. É diferente, também tem que pensar outra questão. Às vezes os pais forçam a barra da criança. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da demonstração que a própria criança dá da possibilidade de mudar de etapa. Tá certo? Então, eu não estou falando daquele pai que força a barra, ou do professor que força a barra para... tem que deixar o tempo da criança, mas o tempo de uma criança não é igual ao tempo da outra. Tá? Essa foi a grande discussão entre Piaget e Vygotsky. Né? E todos passam por uma etapa de crescimento, mas não necessariamente na mesma fase de idade. Tem outra forma aqui não falar. Eu só ia acrescentar que muitas vezes os pais também não compreendem essas mudanças e ajudar, saber o que fazer quando a criança apresenta uma diferenciação qualquer, e dar atenção para aquela diferença, né? Do próprio filho mesmo.
Bom, meu nome é Ricardo, a primeira vez que estou aqui como visitante, e estou surpreso porque durante a minha vida aconteceu alguns fenômenos de coincidência, que para alguns não é coincidência, e quando criança eu era uma criança muito inquieta e questionava muitas coisas e muita gente não me compreendia. E assim, eu busco algo e não sei o que e nem sei para quê. Eu sei que eu quero esse algo. E eu estou surpreso porque eu fiz pesquisas sobre o evento e não sabia que viria para aqui. Eu vim para aqui por acidente, porque eu estava de visita e, por coincidência, o hotel, fiquei sabendo que aqui é que acontecia os eventos. Então, isso me deixou muito surpreso. E eu gostaria de um pouco de resposta, se existe realmente essas coincidências que se reúnem e me leva a resposta do que eu busco. Sim, a gente chama isso aqui de sincronicidade. Tá certo? A gente acha que, assim, ó, à medida que é tudo sincrônico, né? A gente vive, o ar que a gente respira está sincrônico com a gente. Só que algumas pessoas percebem mais as sincronicidades que estão em volta da gente. Então, nesse momento aqui, está acontecendo um monte de sincronicidade que eu não estou vendo. Possivelmente você esteja vendo alguma coisa que eu não esteja vendo. Então, por exemplo, eu não vi que era sincrônico você estar aqui hoje. Você já percebeu isso. Então, assim, a vida da gente é sincronicidade. A gente aqui trabalha com esse autoconhecimento e com o trabalho das percepções extrasensoriais para aumentar a qualificação desse olhar, desse enxergar as sincronicidades num caminho mais evolutivo. Eu ouvi essa palavra quando eu tinha 19 anos, quando eu parei, eu sou de Salvador, eu parei na prefeitura de Salvador, olhava para o mar, e um senhor me perguntou por que eu estava de cabeça baixa. Eu falei, eu estou pensando nas coincidências. Ele falou isso é sincronismo, essa palavra. Uhum. E isso está me deixando surpreso, porque assim, coisas que eu preciso ouvir, eu ouço de outras pessoas conversando, mas não comigo, conversando, e coisas acontecendo. Mas é com você. Você está ali naquele momento, no momento exato, onde duas pessoas estão conversando. Você não pode tirar a sua responsabilidade de estar ali naquele momento. Então, você está ali. Então, aquilo é sincronicidade com você mesmo. As suas energias já possibilitam que aquelas pessoas conversem sobre aquilo que você precisa. E a gente tem aqui uma visão, um estudo que a gente diz o seguinte: além desse mundo intrafísico, tem um mundo extrafísico que a gente estuda. Então, tem as consciências, que a gente chama, que são as consciências que não têm o corpo físico. Então, o que eu compreendo, o que eu já ouvi falar, o que eu já vivenciei algumas vezes, é que às vezes uma consciência quer falar para você e não tem condição, porque tem uma dificuldade recíproca, você não ouve. Então, o que elas fazem? Elas acessam pessoas que têm maior facilidade próximas de você, para que você tenha acesso àquela informação através delas. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu posso estar, não estou dizendo que eu esteja agora, mas eu poderia, por exemplo, acessar uma ideia, por exemplo, a sincronicidade. Pode ser que seja uma intuição minha, ou alguma inspiração minha de falar a sincronicidade, porque você já teve essa experiência de uma pessoa anterior falar para você. Então, essa palavra marcaria a tua vivência aqui. Uhum. Entendeu? Eu poderia ter explicado para você sem falar na palavra sincronicidade. Então, assim, até que ponto as coisas estão já, sabe, orquestradas? É que dentro de mim existe uma batalha muito grande. Eu não sou uma pessoa ruim, mas eu insisto em querer ser bom. Hoje eu sou estudante de psicologia e eu não sabia que eu seria estudante de psicologia, mas muito tempo eu queria. E existe essa batalha. Eu não sou ruim, mas eu quero ser bom. Mas isso é ótimo. Mas isso é uma inquietação muito grande. Eu sei, dá uma inquietação, né? Mas a gente nunca é totalmente bom, totalmente ruim, né? Ainda bem, né? Mas é isso mesmo, a evolução é isso, é você procurar o seu caminho melhor dentro de você, né? Na área de saúde, sempre você vai assistir muita gente, você está no caminho certo. Obrigado. A gente convida você, a primeira vez que você vem aqui no CAEC, primeira né? vez. Você veio através do hotel, você soube pelo hotel, foi isso? Sim, soube pelo hotel. Então, seja muito bem. Depois daqui, você, se você quiser, dá uma volta. Tem o holociclo, que é um conjunto, né, de todas as técnicas
onde está sendo elaborada a enciclopédia também, tem a holoteca, para você dar uma olhada, para você ver como é que a gente trabalha aqui, Ok. né? E volte mais vezes aqui. Obrigado. Vocês moram onde? Salvador? Ela é de Chicago e Chicago. eu sou de Salvador, estamos noivos. Isso, tá ótimo. Ok. Tudo bem, então? Olha, Rosa, eu só ia... É que ele ouviu a palavra, acho que PROEX, e eu acho que está bem dentro do que ele está buscando. A palavra PROEX é programação existencial. E você falou que você está em conflito porque você diz que quer ser melhor, você quer ter um sentido, uma razão nesta sua vida. Então, você veio aqui para encontrar o quê? Um caminho de planejar a sua PROEX. Sabe o que você veio fazer? Só passear no hotel? Acho que não é só isso. Você veio com algo mais profundo, né? Ainda mais numa fase de vida, assim, de estabelecer uma relação mais profunda, mais definitiva, com esta sua própria, que nós chamamos aqui de ressoma, que é esta sua vida intrafísica. Né? Vocês voltaram a esta vida com algo a realizar, e maior do que o padrão da humanidade, assim, o padrão que existe na sociedade intrafísica. Hein, Pilar? Depois a gente conversa com mais calma com Sim, ele, né? sim. Tem Então, só para abrir um pouco mais, assim... Isso, mas depois da tertúlia, se você quiser, a gente conversa, Pilar conversa mais um pouco com você, tá bom? Então, vamos lá. Professora Raquel, Crescendologia, página 12, primeira linha. O crescendo monovisão, cosmovisão, omnivisão. Quais as diferenças entre cosmovisão e omnivisão? A cosmovisão, né, ela é a visão de tudo, né? É tu ampliar e tu ver diferentes pontos de vista. E a omnivisão, eu acho que é não ver só os diferentes, né? Tu vê todos os padrões, todos os pontos de vista existentes para aquele tipo de situação. Então, quando tu vai aplicando, né, a perspicácia, tu vai desenvolvendo esse senso de observação melhorado, tu vai aprendendo a sair da tua visão e vendo a visão do outro e vendo a visão de mais pessoas. E com isso tu vai ver que, tendo diferentes pontos de vista, fica mais fácil tu decidir e fica mais fácil tu chegar na perspicácia avançada, porque tu já está levando em conta mais de um senso de observação. E quando eu adicionando o multidimensional, aí eu vou chegar perto da cosmovisão. Acredito que o Serenão já tem essa omnivisão. A CL também, né? Mas eu concordo com você, a cosmovisão é a visão ampliada de muita coisa. E a omnivisão, falando da nossa linguagem, na linguagem dele, que eu acho que ele entende da matemática, é o limite da cosmovisão, né? Quando ele entende para o infinito. De matemática. Eu acho que ele vai entender. Professora Raquel, para Fatologia, página 12, final da terceira linha. A vivência extrafísica do estudo poderia falar sobre o processo? Qual a sua experiência? Vivência extrafísica do estudo. Sim. Eu até conhecer o que era projeção, eu achava que eu ficava tão concentrada ou tão aficionada por estudar para uma prova, que eu sonhava com a prova. Né? Eu estudava o conteúdo. O que acontece? Quando eu tenho que estudar, e dependendo da vontade ou do interesse que eu estou, atualmente eu me projeto e continuo o estudo. Muitas vezes, antes de estudar a informática, eu estudei biologia. E eu me lembro claramente assim, de que eu nunca tinha tido contato assim, com anatomia, né? Aulas de anatomia tão específico como era, né? E tinha que lembrar dos nomes, né? Então, quando eu tinha as provas de anatomia, eu estudava no extrafísico, relembrando, eu tinha lá um corpo para mim dizer os nomes. Então, é essa vivência aqui para mim, com o conhecimento do conceito da projeção, eu vi que não é que eu sonhava, né? Eu continuava meu estudo no extrafísico. Em Parafatologia, página 12, última linha. A parapercepção antecipada de situações poderia detalhar mais os mecanismos a serem utilizados para ampliar a parapercepção? A parapercepção, né, antecipada de situações.
ela é associada aos nossos acompanhamentos, né? Quando a gente está ligado ao amparo, a gente vai ter parapercepções capazes de antecipar, por exemplo, o que a gente trouxe anteriormente, um acidente de percurso. Como é que se dá essa parapercepção? A partir da minha percepção, essa maneira de ver os detalhes e ter uma lógica e chegar a uma conclusão de que pode dar algum problema, a parapercepção eu vou ter uma sinalética em que eu vou direcionar para chegar a essa conclusão, ou até a questão do grupo, nossos grupos, os nossos acompanhamentos, eles estão ali, eles vão dar sinais, as intuições, então eu não sei dizer como ampliar localmente. Eu digo que para ampliar de maneira geral as parapercepções é o trabalho energético, é fazer a técnica do EV, porque daí tu vai estar cada vez mais ligado, né, e associada ao extrafísico. Mas ela começa essa parapercepção com as tuas percepções, né? De como eu ajo no intrafísico, eu vou ter uma noção de como eu ajo no extrafísico também. Então, para poder evitar os acidentes, né, vai ser a maneira como eu uso a minha atenção, como eu observo aqui, e ela vai ser associada a uma sinalética, a questão do amparo. Então, eu tenho que também estar aberto a essa chegada da parapercepção, né? Se eu estiver completamente fechado, tiver uma visão intrafísica, né, uma monovisão, eu também não vou ter a parapercepção. Então, é um conjunto, né? Não é só uma maneira de ver. É um conjunto que tem que trabalhar para chegar nessa parapercepção. E tu conseguir concluir que é uma parapercepção, né? Que muitas vezes coisas passam e a gente não percebe. Vai perceber depois que aconteceu. Eu tinha encatilhado essa pergunta, mas eu queria saber se, então, essa parapercepção não é o mesmo que pré-cognição, previsão? Pode ser encarado como tal? Às vezes, não como uma... Às vezes é tu fechou a porta direito, ou tu trancou a porta, aí tu volta. É mais assim, mais sutil, não como uma pré-cognição, uma previsão. Não, às vezes é no detalhe mesmo. É de... eu vou lá, vou refazer de novo, vou dar uma olhada, vou ligar para ver se o fulano está bem. São detalhezinhos assim que previne, não necessariamente uma evidência. É para dar menos trabalho para os amparadores, né? Porque se você deixar tudo por conta deles, para eles te avisarem, tadinho, né? Então você tem que prever um pouco as coisas para poder dar menos trabalho. O importante nessa situação é o estar atento, né? Atento às sincronicidades, que foi o que chamou a atenção do colega ali. Estar atento e aberto a essas opções, que aí elas vão aparecer. Vão aparecer. Tenho duas perguntas. A primeira é em fatologia, na 6ª linha, de cima para baixo. Podia explicar o direcionamento na concentração? O direcionamento da concentração, uma maneira mais simples de explicar, é quando a gente pega a câmera e a gente põe no foco aquele para tirar fotografia de algo pequeno. Que daí a câmera ela dá um zoom. O direcionar teu foco é tu dar um zoom naquilo que tu quer. O teu objetivo é encontrar alguma coisa no chão. Por exemplo, uma tarraxa de um brinco. Então tu vai focar, vai dar um zoom e procurar aquela coisinha que brilha no chão. Entendeu? Esse é o direcionamento da tua concentração. Tu vai direcionar o teu foco e a tua concentração para aquele detalhe. Como se fosse, acho, a maneira assim, de trazer o zoom da câmera. E em polinomiologia, na página 12, podia explicar o polinômio megafocalidade, criticidade, racionalidade, reflexidade? Interessante. Entra assim, eu posso dizer que é um conjunto, né? É tipo um ciclo em que a gente vai chegar eu tenho uma ideia,
aquela ideia me chama a atenção. Aí ela continua lá me chamando a atenção. Aí eu vou refletir, por que é que ela está me chamando a atenção? E vou até chegar no porquê que aquilo me chamou a atenção. Que eu vou trazer o caso dele, da palavra sincronicidade. Ele ouviu quando ele era bem mais novo. E ele ouviu aqui de novo. Então aquilo ali chamou a atenção dele ao ponto de agora ele começar a refletir. Então é um passo a passo que tu faz até tu conseguir refletir e chegar a uma conclusão. Acho que é a reflexibilidade, não. Mega focalidade, criticidade, racionalidade e reflexividade. Reflexividade. Depois a gente vê isso aí. Tudo bem? Professora Raquel, Fatologia, página 11, terceira linha de baixo para cima. Como ser taxipsíquica e realizar a aplicação do discernimento antes do emocionalismo? Como discernir quando é ansiosismo, quando é taquipsiquismo? Sim. E depois ele tem uma outra pergunta, mas eu faço depois. Tá. O taquipsiquismo é o fluxo de pensamento rápido, né? Como é que a gente vai descobrir se é ansiosismo ou se é rápido? Eu acho que é pelo sentimento. Exatamente, a isenção da emoção. Que muitas vezes a gente está... a elaboração de um pensamento, estou numa linha de raciocínio, eu estou elaborando um conceito, e aquilo ali está sendo rápido. Outra coisa, eu estou ansiosa e não sei, tem uma confusão de pensamento. Então, tu vai perceber a repercussão no teu corpo. Por exemplo, a ansiedade, ela te deixa ofegante, ou às vezes ela aperta. Deixa tensa também. A questão, o taque psíquico não tem tensão. É uma coisa natural, é um fluxo indolor, vamos dizer assim, que a ansiedade, às vezes, ela chega a doer, né? O ansiosismo tem uma sensação de perda de oportunidade, que ele perdeu a oportunidade, que é vencer aquilo, é uma angústia, é angustiante. Sim. Já o taquipsiquismo não é angustiante. Tô trazendo, o ansiosismo, muitas vezes a gente não vai nem lembrar daquilo que a gente está pensando, né? E no TAC, a gente lembra, a gente está elaborando, né? A gente está fazendo uma lógica de raciocínio, a gente está seguindo uma linha. Além do que, o ansioso, ele age, às vezes, até sem pensar. Ele é impulsionado a agir antes do pensamento. O TAC psíquico, não. Mas eu coloquei também no verbete, na síndrome, que realmente, como tudo é acelerado, é normal ter uma certa ansiedade. Mas quando a gente coloca a racionalidade, coloca os fatos na mesa, a ansiedade ela se diminui e fica naquela do momento, né? Por exemplo, aqui a ansiedade que eu senti foi para começar, né? Eu não tinha o que fazer, mas toda a parte racional eu me preparei, sabe? Então é que nem quando a gente vai apresentar, se eu me preparei, fui eu que fiz, é só a ansiedade do momento, né? Então, essas as diferenças, mas é sempre pelo lado racional. Se eu estou ansioso, eu usando o racional, a lógica, a maneira de pensar, indo, né, tentando te explicar, né, por que não vale a pena ficar ansioso, e a ansiedade acaba passando. Professora Raquel, Fatologia, página 11, terceira linha de baixo para cima. Como ser... desculpa, já pulei a outra pergunta. Depois de discernir, como ocorre a assimilação rápida das inspirações no amparo extrafísico? Isso está em Parafatologia, página 12, quinta linha. Sim. Vou repetir. Depois de discernir, como ocorre a assimilação rápida das inspirações do amparo extrafísico? Para mim é muito momento, assim. Um exemplo ótimo é a escrita do verbete. Tu está imerso aqui e às vezes falta uma palavra, uma maneira de escrever, e ela vem. Isso é uma inspiração. Por exemplo, eu fiquei mais inteligente na hora de escrever. É um momento assim que veio uma inspiração que quando tu escreveu, mas foi eu que escrevi isso aqui. Então, eu acho que é uma maneira de exemplificar. E tu conseguir pegar aquela ideia, né, aquela inspiração, e tu tá dando para ela uma utilidade. Porque a questão das inspirações do amparo, elas vão vir principalmente quando elas têm um objetivo, que tu vai ter uma aplicação assistencial, principalmente, naquilo que tu tá
inspirando, aquilo que está vindo, assim, uma elaboração. Mas acho que o principal caminho é o discernir, é o ser racional e é o refletir. Quanto mais eu refletir de maneira geral, desde como eu sou, desde da captura de novos conhecimentos, vai ser uma linha para, né, tu ter mais vocabulário também para conseguir entender, né? E também o estar atento, é o voltar para isso. Uma pergunta para mim, mas depois você complementa, tá? Professora Rosa, há menos de um mês participei do AMI, é um curso que foi o primeiro curso. Acho que é da Aracê, não é? O AMI. E então comecei a ver consciexes. Não consigo imaginar no que isto pode me ajudar. Como poderia elaborar um raciocínio lógico para aplicar isto de modo evolutivo? Bom, eu vou dizer o que eu faria, né? Como algumas vezes eu já vi consciência, primeira coisa, usar um raciocínio lógico, sim, para ver se é uma consciência carente, se é uma consciência energívora, se é uma consciência amparadora. Para isso você pode jogar energia. E aí, como é que isso pode te ajudar? Pode te ajudar muito. Se for uma consciência patológica, que apareça vários momentos para você, é um sinal que você está precisando trabalhar com aquela consciência. Se é uma amparadora, é sinal que você está sendo amparado. Então, vamos ver qual é o trabalho que você tem que fazer, né, para ajudar as demais pessoas. Enfim, eu acho que é um trabalho de assistência muito importante que você pode fazer na medida em que você aplica o seu raciocínio lógico. Raciocínio lógico é um raciocínio onde você vai estabelecer semelhanças e diferenças, vai estabelecer qualificações, esse trabalho que a Raquel está sempre falando, da simplificação, da complexificação, tudo isso é raciocínio lógico. Então, o raciocínio lógico, para mim, nesse primeiro momento aí, é você identificar as semelhanças e diferenças entre as consciências que vêm, que você consegue enxergar essas consciências, né? E não se preocupe com isso. Eu acho que isso é um privilégio até você enxergar as consciências que estão em volta de você. Porque em volta da gente tem milhões de consciências e a gente não enxerga. Então a gente já está convivendo com essas consciências. Enxergar é o de menos, né? Então é importante você tratar como uma consciência que está aparecendo para você, não é por qualquer motivo. Você tem que arranjar um jeito de identificar a proximidade, por que está acontecendo ali, né? O que os afins se atraem, seja patológico, seja homeostático, os afins se atraem. Algum motivo tem para a consciência estar próxima de você e você poder estar vendo aquela consciência. Então, esse para mim é um raciocínio lógico, é estabelecer semelhanças e diferenças, qualificar, classificar, ver a predominância do que acontece, ver quais são, o que você estava pensando antes quando apareceu, ver o que aconteceu depois, se você ficou com uma carga de energia negativa, se você teve uma impulsão positiva de energia, e vai estabelecendo, vai anotando tudo, e depois você vai saber o que fazer, mas sempre em nome da assistência. Não sei se você quer complementar. Nessas situações interessantes também, né, que nem tu trouxe, tu vai começar a definir. E tu vai definir um padrão, né, vai chegar até tantas anotações, né, tantas observações, para definir, no padrão tal, tal tipo de consciência apareceu quando eu estava, o meu padrão com o padrão da consciência. Isso. E a partir daí é que vai conseguir elaborar uma estratégia. Se eu vou fazer uma assistência, ou se eu vou ser assistido. Daí, nessas observações, é que eu vou começar a definir padrões, que a parte principal é anotar. Você falou em estratégia. Tem uma pergunta aqui que fala de estratégia. Professora Raquel, até que ponto o heteroesclarecimento de uma estratégia pode reduzir a criatividade ou motivação de consim egóica? É que quando envolve uma outra consciência, né, a gente não tem como saber como que vai ser para ela. A reação dela, né?
Por mais que eu possa esclarecer dizendo, a minha estratégia de estudo é essa. O que ela vai fazer com essa informação? Né? A partir desse momento, eu dei a informação, eu esclareci, agora é com ela. Né? Tem um princípio da descrença, né, Raquel? Então, assim, você esclarece sobre uma estratégia. Olha, não vá no meu bico, vá, aplique, utilize e vê o que você pode fazer com aquilo. O que eu entendo é que toda vez que você aplica o princípio da descrença, jamais você vai ficar na mesmice. Sim. Porque cada um aplica de um jeito. Então, a criatividade vai ser sempre produtiva. Sim. Na hora que você aplica o princípio da descrença. Não acredite em nada, tenha as suas próprias experiências. Sim. Então, jamais uma mesma estratégia, mesmo que você escreva toda uma estratégia, todo um algoritmo para eu aplicar, jamais o resultado meu vai ser igual ao teu. E aí está a criatividade. Eu acho que não tem como você restringir a criatividade da pessoa pelo princípio da descrença. Sim, que daí em cada situação, em cada experiência vai entrar as características de cada pessoa, né? A individualidade de cada pessoa, que aí é onde ninguém é igual, né? Cada um tem a sua vivência. Eu acho que o que restringe o que pode restringir é o dogmatismo, né? As pessoas têm que fazer exatamente assim e tal, não, mas se você aplica o princípio da descrença, que ele tem que experimentar, ver o que acontece, pode ser o mesmo algoritmo, jamais vai ser a mesma coisa. E uma coisa assim é tu esclarecer uma estratégia, tu dizer, outra coisa é tu impor, né? Tem que deixar claro nessa situação. Porque se eu vou impor uma maneira de agir, realmente vai ter um restringimento, né? Porque, que nem tu trouxe, o dogma, né? Então, tu vai esclarecer, tu vai dar a oportunidade, né? Tu vai, quem sabe tu experimenta. Agora sim, se eu impor, né? Que tem várias maneiras de impor, vai restringir a criatividade. Então, muito depende da maneira como vai ser passada essa estratégia. Também acho. Eu tenho 3 perguntas rápidas. A primeira é na página 12, em parafatologia. Na 5ª linha, de cima para baixo. Podia explicar a prevenção profilática dos acidentes de percurso de efeitos físicos e parapsíquicos? Sim. Essa prevenção é tu estar com a tua atenção voltada aos detalhes, né? Eu trouxe de exemplo ali, tu vê, eu trouxe o exemplo do chão molhado, né? Tô com o chão molhado, meu calçado é chinelo, tô subindo minha escada, o que eu posso fazer, né? Eu evito passar por ali, eu tenho outro caminho, né? Eu vou passar devagar. Então é assim, essa manutenção aqui, eu trouxe um exemplo intrafísico, né? Tem a questão quando entra o multidimensional, tu tá voltado a perceber, entendeu? Na tua observação tu perceber os detalhes e tu conseguir chegar a essa conclusão de que aquilo ali representa um perigo e que eu tenho que estar atento naquela situação. A outra? Em maniologia, podia explicar, na página 13, podia explicar o que é a megalomania? Megalomania. A megalomania, eu acho que a maneira mais simples de dizer é aquele cara que se acha, né? Que eu tenho poder e eu que sei de tudo. Chegar nesse ponto, né? A pessoa ela tem que ser muito egoísta. E em fobiologia, na página 13, a superação da neofobia. A superação da neofobia é não ter medo do novo. Entendeu? Tu tem um medo, mas é que esse medo não te trava porque tu não conhece o desconhecido. E tu vai superar. A partir do momento que tu vai começar a conhecer, vai acabar teu medo. Então, a superação da neofobia é a superação do novo, do novo, medo daquilo que tu não conhece. Arregaçar a manga e enfrentar a vida, né? Professora Raquel, Pensinologia, página 11, primeira linha, poderia falar acerca do holopensene pessoal da concentração mental? O holopensene pessoal da concentração mental, ele surge, vamos dizer assim, da manutenção da sua concentração, o quanto você se concentra e como você aplica essa concentração, né?
Então, se eu estou sempre concentrado quando eu vou fazer determinadas atividades, eu crio esse holopensene lá. Fica mais fácil se concentrar nessa situação. Eu tenho o canto da leitura. É ali que eu faço a manutenção da concentração, é ali que eu vou ter esse holopensene. Então, e esse holopensene também, ele vai se aplicando a partir do momento em que eu vou ampliando meu senso de observação e a maneira como eu me concentro. Ele perguntou das parapercepções. Estou aberto às parapercepções? O quanto eu vou me concentrar para poder chegar nas parapercepções? Então, e o quanto eu vou praticando isso, esse holopensene vai sendo meu também, né? E vai me acompanhando. Patologia, página 11, segunda linha. Poderia discorrer a respeito a evitação do imediatismo e a seguir a ansiedade e a impulsividade? Você já viu que a ansiedade e impulsividade pega todo mundo, né? Então, vamos lá. Tudo bem? Então, a respeito da evitação do imediatismo, ansiedade e impulsividade. Esses três, a melhor maneira de lidar com eles é sendo racional, né? Porque a impulsividade é agir sem pensar. A ansiedade, acho que ela amplia mais ainda a impulsividade, né? E o imediatismo é o completo conjunto do desastre, né? Então, quando a gente é racional, eu estou numa situação assim, eu já entrei no holopensene, né, no ocioso. Como é que eu saio? Como é que eu saio de uma situação? É sendo racional, é buscando a explicação lógica para mim poder ir acalmando para começar o PEI, né, o pensamento. A partir do momento que em pensamento eu me acalmando, vai repercutindo nas emoções, né, e na forma de agir. Mas o principal é usando o racional para sair de uma situação completamente emocional. Patologia, página 11, sexta linha. Gostaria que abordasse a visualização espacial, a memorização visual e a memória auditiva. A visualização espacial, eu uso ela mais em conseguir fazer um 3D. Essa é assim, eu estou vendo a escrita ali, ou vendo um desenho, e eu consigo, através daquele desenho em 2D, ver em 3D. Conseguir ampliar, é como se fosse ampliar em diferentes pontos de vista, né? Dá para botar assim. E a visualização e a memorização visual, tanto auditiva, é treino também. Eu vi determinada imagem, estava concentrada, estava com atenção quando eu vi aquela imagem, eu vou lembrar dela. É aquele tipo um déjà vu. E aquela palavra que nem eu vou trazer o exemplo dele de novo. Ele ouviu quando tinha 19 anos, sincronicidade. E aqui sincronicidade de novo. Isso é memória auditiva. Ele lembrou daquela palavra. Então, quando a gente aplica a memorização visual e auditiva, fica mais fácil discernir, fica mais fácil lembrar, porque tu já viu, então tu só está relembrando. Agora, se tu não está prestando atenção, tu não consegue fazer essa memorização. Outro dia eu estava lendo um livro de memória. Pelo que eu entendi, a visualização espacial depende também da memória visual. Sim. Porque para você ter uma visualização espacial, você tem que ter memorizado alguma coisa antes. Assim, a maneira como você viu ela ainda plana, vamos dizer, você vai juntando várias visões. Você vai juntar os pontos para ver como, né, vai criar ela em 3D, porque você está tendo só em 2D. Mas a base para ter essa memorização e essa visualização é eu prestar atenção. O quanto eu estou prestando atenção naquilo a ponto de eu conseguir lembrar. A memória tem a ver com atenção e concentração. Sim, e vontade, né? O quanto eu estou com vontade motivação, de memorizar e ver aquilo. Motivação para memorizar também, mas é concentração também. Parafatologia, página 12, terceira e sexta linha. Poderia aprofundar a vivência extrafísica do estudo? O que é terceira e sexta linhas? Vamos lá ver. Poderia aprofundar a vivência extrafísica do estudo. Deve ser quarta, né? Deve ser quarta linha. É terceira e quarta linha. Como eu trouxe antes, né, a questão, a vivência extrafísica do estudo é usar a técnica de projeção
para te estudar no extrafísico. E a vantagem de estudar no extrafísico é que tu não tem limites, né? Tu pensou, a situação está ali, né? Não tem que levantar e buscar o livro. Então, a vivência da extrafísica do estudo é tu otimizar o tempo também. Apesar de eu estou dormindo, mas no extrafísico eu estou trabalhando, né? Estou estudando. Então, essa é a vivência. Poderia comentar a frase enfática na página 14? Você lê a frase enfática primeiro? É que eu leio ela? É melhor ler, né? A perspicácia estratégica somada à cosmoética contribui efetivamente na qualificação interassistencial e no predomínio do mental soma nos planejamentos das manifestações conscienciais. A frase enfática, a parte principal, é a cosmoética, porque daí a gente aplica toda o senso de observação, a atenção, a lógica, né, a maneira de agir com cosmoética, né, e a cosmoética está diretamente relacionada com as interassistências, a assistencialidade. Então, eu aplicando todas essas habilidades para uma coisa, né, ou para uma situação assistencial, ela é evolutiva, né? E eu consegui o predomínio do racional, do mental soma, nas minhas manifestações conscienciais, ela vai cada vez mais ampliar a minha assistência. Então, é utilizar todos esses atributos com cosmoética, para mim cada vez me especializar mais nas assistências e seguir cada vez mais evoluindo. Acho que essa é a lógica da perspicácia estratégica. Tudo bem? Tem alguma pergunta aí? Pode fazer. Mais uma consideração extra pauta, porque a gente conversou, você tem apenas 3 anos de conscienciologia, pelo que eu entendi, então serve de exemplo para muitos antigos que ainda não escreveram verbete. Então, poderia explicar também como é que foi esse conhecimento, já que você falou também que a tua mãe, quem é a tua mãe, apresentou verbete já? Sim, minha irmã também, que é a família, para a gente minha mãe, a Inês, ela apresentou um da Geoenergia. A minha irmã foi o cientista reciclante, a Giane. Eu e ela, a gente fez o curso juntas, né, o EAD. Programa Verbetografia, isso, né? do Verbetografia, né? Então, foi isso que me incentivou. Eu fiz o curso EAD, e a vontade de escrever. Não deve ser tão difícil assim, né? Então, eu comecei a fazer. A minha mãe foi a primeira, né, a conhecer a conscienciologia e, no fim, acabou todo mundo curioso indo conhecer também. O exemplarismo carregou. Isso, acho que foi o melhor. Tudo bem? Tudo bem. Além de dar parabéns, então, servir de modelo para outras consciências próximas. Obrigada. Então, queria que você falasse para mim o último item da fatologia, a superação dos travões cognitivos. Sim. Como é que alguém que se percebe um travão cognitivo pode usar a perspicácia estratégica para superar esses travões cognitivos? E fazer um verbete. Sim. Depois que superar os travões, a gente encaminha para o programa Verbetografia, né, para a gente trabalhar junto, mas vamos lá. Sim. Como é que chega lá? Quando a gente chega a perceber, né, a gente tem que também perceber que a gente está com um travão. E como é que a gente vai superar ele? Esmiuçando ele de uma maneira lógica. O porquê que é que eu estou travado? Por que é que eu acho que eu não consigo? E começar de cada um desses porquês e ir superando. E às vezes o ir superando é sair e fazendo, sabe? Esquecer, não pensar e fazer, porque muitas vezes a gente se trava porque pensa demais. Então, a superação se dá em agir. O meu caso, pelo menos, é esse. Muitas vezes eu fico pensando, não faço nada. Então, é pegar e sair fazendo, que é o primeiro passo, né? Então, quando eu vou pegando cada um eu acho que eu não consigo e consigo superar, ele vai me motivar para o próximo.
Então, é ver ele como um problema lógico e resolver fazendo, agindo. E na segunda linha mesmo da fatologia, eu ia até fazer essa pergunta primeiro, mas foi bom porque agora encaixou melhor. Tem assim, ó, o pragmatismo e a evitação do imediatismo. Uhum. Eu queria que você comentasse o pragmatismo, que você já falou sobre o imediatismo, Sim. que é ligado à ansiedade, Sim. né? Que você tem que evitar. Agora, o pragmatismo, com isso que você falou, da pessoa que pensa, mas não bota no papel. Como é que você conjuga essas duas coisas? Por que você botou pragmatismo aqui? Que o pragmatismo é aquele também que só faz, né? Só faz, não pensa, né? Então tem que ter um direcionamento e ver em que momento em que eu realmente preciso ir para a prática, sair da teoria, e os momentos em que eu preciso da teoria para continuar na prática. Essa sutileza, porque a gente precisa associar os dois. Eu preciso tanto da prática quanto da teoria, porque não adianta ter só um ou outro, né? Então, o ideal é associar esses dois e conseguir, porque, por exemplo, para eu sair do travão, eu preciso do pragmatismo, que eu tenho que agir, né? Então, por isso que eu pensei de fazer esse contraponto. Essa a ideia aqui. O professor Valdo tem, na enciclopédia, o princípio 1% de teoria, 99% de prática. Sim. Parece que a teoria não tem importância nenhuma, porque Sim. a teoria está ligada com a pensação tal. Mas esse 1% de teoria, para você compreender a lógica e tal, é importantíssimo para você fazer os 99% de prática. Se você não tiver esse 1%, aí cai no pragmatismo, de fazer a coisa por fazer, né? Sem um raciocínio, sem uma lógica, sem um estudo, sem uma teoria por trás. Até porque quando a gente tem uma lógica elaborada, fica fácil a compreensão. Aí a gente volta lá para a simplificação e na forma, né, tu consegue colocar como fatos aquilo que tu está fazendo, porque tu está fazendo e tu tem conhecimento para explicar o que tu está fazendo, não simplesmente sair ou simplesmente obedecer a ordem, sabe? É o fazer com conteúdo. Isso. Raquel, nosso tempo acabou. Sim. É claro que a gente ficaria conversando sobre esse tema muito mais tempo, o que prova, o que mostra que precisa de fazer mais verbetes. Sim. Tá certo? Foi ótimo, a gente parabeniza você. Obrigada. E a gente agradece a todos vocês aqui presentes pelas perguntas, pelas energias. A gente agradece a todos os teletertulianos também que nos enviaram essas perguntas. A gente conta com vocês nos próximos dias. Todo dia a gente tem tertúlia aqui de 12h30 a 2h30, tá certo? Então a gente conta com vocês, que somos nós aqui que movimentamos as tertúlias, né? Vocês fazendo pergunta, vocês aqui presentes, os teletertulianos, e a verbetógrafa do dia, tá certo? Então a gente agradece a todos vocês e a gente passa aqui para os nossos anúncios. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 26 perguntas respondidas online. Amanhã teremos o verbete senso de timing, especialidade autolucidologia, e o verbetógrafo Ricardo Dutra Rezende. Muito obrigado e boa tarde a todos.